Eu queria compartilhar com os irmãos um tema muito interessante. Não importa onde você está, importa que Deus esteja com você. Olha só, não importa onde você está, importa que Deus esteja com você. Imagine um lugar que você já esteve que era um lugar ruim. Lugar ruim. Pois não importa onde você está, importa se Deus está com você naquela situação. Tem situações que a gente vive, que a gente faz é excluir Deus. Diga, Senhor, fique fora disso, porque não é legal o Senhor estar aqui comigo. É quando a gente está fora da vontade e do propósito de Deus. Mas quando a gente humildemente quer estar na presença de Deus, quer ter o Senhor como nosso pastor, quer viver a experiência de um relacionamento saudável com Ele, então, todo lugar onde nós estamos, é importante que o Senhor esteja conosco neste lugar. Então, o texto que eu vou falar aqui, vai falar de uma pessoa que passou por altos e baixos na sua vida, por momentos difíceis, mas ao final das contas, ele foi abençoado pelo Senhor. Vamos ver então aqui o capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel. Vamos lá, capítulo 6 do livro de Daniel. É um capítulo longo, mas eu quero que vocês conheçam um pouco da história do Daniel. Daniel estava entre aqueles jovens que foram levados de Judá para o cativeiro babilônio. Os babilônicos pediram aos seus líderes lá que fossem ajudar e que escolhessem entre os jovens pessoas boas, jovens bons, jovens especiais, jovens que tivessem boa cultura, jovens que tivessem bom preparo, para que eles pudessem ir para a Babilônia e pudessem servir na Babilônia, como escravos naturalmente, mas que eles pudessem utilizar seus dons e seus talentos lá na Babilônia. Com certeza, quando Daniel chega para a Babilônia, ele vai chegar como um escravo, como alguém que vai prestar um serviço e vai atender o interesse dos babilônios que haviam conquistado Judá. Esse Daniel, ele prosperou muito na sua vida, mas o seu começo lá foi muito difícil. Ele foi como um escravo. Ele trabalhou como uma pessoa subjugada por um poder. E então ali naquele contexto, Deus falou com ele e Deus usou a vida dele de uma maneira muito especial. E a Bíblia diz que ele era um homem de oração, ele orava sempre. E o capítulo 6 é mais ou menos uma síntese da qualidade de pessoa que era o Daniel e de que relação ele tinha com Deus e como Deus estava presente na sua história desde o início. E eu vou então compartilhar com vocês. Pareceu bem a Dario, o rei então em exercício, onde Daniel estava, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 líderes, são líderes que estivessem por todo o reino. O que o rei queria? Constituir uma liderança sobre aqueles que estavam governando, tipo assim, como se o reino fosse dividido em pequenos núcleos e cada núcleo tinha um líder e alguém que dirigia. E sobre esses líderes estavam então alguns especiais que o rei acabou de escolher. Então Deus queria colocar sobre esses administradores alguém que pudesse ser uma liderança. Veja o que vai acontecendo no texto, olha só. E sobre eles queria colocar 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e aos quais estes líderes dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então Daniel seria uma espécie assim de coordenador de diversos coordenadores, para que o rei não tivesse dano nenhum, que não houvesse nenhuma corrupção, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então esses 3 que o rei colocou deveriam ser tipo uns ministros desses demais, né? Veja o que vai acontecer na vida do Daniel para você tirar as lições. Não importa onde você está, importa que Deus esteja
com você, né? Você pode refletir sobre essa frase? Não importa onde você está, importa que Deus esteja com você. Então, verso seguinte lá, sobre ele, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e líderes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, Daniel se destacou naquele cenário. Ele se sobressaiu. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Mas se você for lá para o capítulo 1 e começar a ler a história de Daniel, você vai ver por que nele havia um espírito excelente. Porque ele pertencia a um contexto que temia ao Senhor, ele era um moço de oração, ele era uma pessoa bem preparada, ele era uma pessoa especial. Tão especial que Deus usava a vida dele para momentos tão decisivos na vida do seu país e na vida daquele lugar para onde ele foi transportado como escravo. Ele estava ali como escravo, mas olha ao ponto que ele chegou. Ele chegou como escravo, mas olha lá, então mesmo Daniel se destacou entre os presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei viu nele alguém tão especial que queria usá-lo como líder dos líderes. Então, olha, alguém que chega como um escravo numa situação, num estado estranho, língua estranha, situação estranha, mas ele ali prospera, porque a Bíblia diz que Deus prosperou a vida do Daniel, e nele havia um espírito muito excelente. Então, o rei Dari pensou assim, eu vou colocar esse moço na liderança dos demais. E é possível que o Daniel estava sendo colocado numa posição que estava acima daqueles que estariam debaixo da sua orientação. E naquela situação, ele era um estrangeiro sendo levado a uma posição especial, e os outros certamente não gostariam disso e ficaram chateados com ele. Veja o que acontece na sequência do texto. Então, os presidentes e os sátrapas e os líderes procuravam uma ocasião, eles procuravam uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. O que eles se uniram para fazer? Eles queriam desestabilizar a vida do Daniel. Já houve alguém que em algum momento quis desestabilizar a sua vida? Quis desqualificar a sua vida? Quis prejudicar a sua vida por qualquer razão que seja? Pois Daniel passou por isso. Mas Deus estava com ele no momento em que ele sofreu isso. Deus estava com ele no momento em que ele foi levado a essa circunstância. Mesmo que aparentemente ele pudesse estar sofrendo e tendo uma defasagem em relação àquilo que o rei esperava dele. Mas vai vendo ali, mas não puderam achar nada contra o Daniel. Outra coisa interessante, por que Deus tinha um cuidado especial com Daniel? Porque Daniel era correto em tudo que ele fazia. Era um moço sensacional, o Daniel. Nem culpa alguma se achava nele, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, em nenhuma culpa. Então você já vê a biografia do Daniel, era uma biografia especial. Era algo especial. E ele, quando foi transportado de Judá, já foi com essa bagagem espiritual, já foi com esse nível de excelência, já foi com essa pessoa que ele era, porque Deus já estava trabalhando na vida dele desde os tempos iniciais. Veja o passo seguinte, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, quando eles olharam para a vida do Daniel, Daniel era perfeito ali, melhor do que todos eles. Eles pensaram assim, nós nunca vamos achar nada para acusar Daniel, se a gente não procurar na lei do Deus dele, porque lá é que nós vamos encontrar onde ele está errando, ou vamos poder criar uma armadilha para ele. Foi assim que eles fizeram. Quer ver o que aconteceu? Olha só, veja o verso seguinte, Então estes presidentes e líderes foram juntos ao rei e disseram,
ó rei Dario, vive eternamente. Olha o que eles vão pedir ao rei para fazer, para prejudicar o Daniel. Olha só. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os líderes, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça um firme edito que todo homem que no espaço de 30 dias fizer qualquer petição, qualquer oração a Deus, a qualquer homem, que não for exclusivamente a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles viram que Daniel era uma pessoa que fazia oração. E ele orava ao Deus poderoso da criação. Era o seu Deus. E eles pensaram assim, vamos fazer uma lei que impeça o Daniel de orar. Que diga que não pode haver nenhuma adoração, nenhuma oração, a não ser exclusivamente ao rei Dario. Só pode haver oração ao rei Dario. Só pode adorar ao rei Dario. Não pode adorar a nenhum outro Deus. Imagine se você estivesse num cenário onde você seria impedido de orar ao seu Deus, impedido de prestar o seu culto ao Senhor, impedido de reconhecer Deus como seu salvador pessoal, de reconhecer o Senhor como seu pastor. Imagine a ideia de você estar numa situação, num cenário onde haja uma lei que te impeça de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Imagine que aconteça isso com um de nós. Aconteceu com Daniel, fizeram essa lei. Olha o que aconteceu depois dessa lei. Veja lá, ó. Agora, pois, o rei sanciona a lei e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então insistiram com o rei, assina agora essa lei, para impedir Daniel de orar. Olha o que aconteceu depois disso, veja só. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e assinou aquele edital. Então o rei Dario foi assim, inspirado pelos seus demais auxiliares para fazer essa lei. Essa lei impediria o Daniel de fazer as suas orações, porque o Daniel teria que abandonar a sua fé para então agora dedicar-se a orar ao Deus, ao rei Dario. E essa lei tinha uma previsão. Quem não cumprisse essa lei padeceria uma consequência. Veja lá o verso seguinte. Vai. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, olha o que Daniel fez quando ele soube dessa lei. Ele entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Então Daniel não era alguém que orava pontualmente aqui ou acolá. Ele costumava orar 3 vezes ao dia. E naquele dia, as suas janelas estavam abertas para a banda de Jerusalém. O que ele fez, mesmo depois de saber daquela lei? Ele se ajoelhou e orou ao Senhor, diante da sua janela aberta, lá na cidade de Jerusalém, na direção da cidade de Jerusalém, que era a cidade onde ele orava. Ora, Daniel, pois, quando soube da escritura, entrou na sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Então, ele estava na Babilônia, mas ele abriu a sua janela na direção de Jerusalém, e ele orava. Não tem hoje os que oram na direção de Meca, por exemplo, né? Se organizam na direção de um lugar sagrado? Pois Daniel orava com a sua janela aberta na banda de Jerusalém, como ele costumava fazer. O que aconteceu no verso 11? Diz assim, então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito da lei que ele fez, do edito real, e disseram assim, não assinaste uma lei que por espaço de 30 dias
todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não fosse a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Quando Daniel começa a orar, mantém a sua oração, aqueles que mandaram fazer aquela lei, já estavam de caso pensado, foram lá e viram Daniel orando. Eles vão lá para o rei e dizem assim: rei, você se lembra que você assinou uma lei? Lembra que tem uma lei que diz que ninguém pode adorar nenhum Deus a não ser o Senhor? O senhor sabe disso? Lembra disso? Ele disse: lembro, claro, está tudo claro. A lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Olha o que eles vão falar agora para o rei. O Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem da lei que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. O que eles disseram para o rei? Olha, Daniel, que é do exilado de Judá, ele não dá atenção à sua lei, ele não respeita. Ele, ao contrário, continua fazendo as orações dele. Veja o verso seguinte. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei percebeu que ele tinha sido iludido, que ele tinha sido enganado. E quando assinou aquela lei, ele não pensava que estaria criando condições para destruir a vida do Daniel. Ele não tinha ligado uma coisa com a outra. Ele fez no bom senso, talvez, porque o costume da época era que o rei tinha o direito de adoração. Então, na verdade, aquele rei não pensou que aquela lei fosse prejudicar o Daniel, porque ele gostava do Daniel. Ele sabia as qualidades do Daniel, tanto que ele queria colocá-lo como principal líder. Mas na condição de principal líder, os outros teriam que ficar sobre a sua subordinação, sobre a sua liderança. E não importa onde você está, importa que Deus esteja com você. Ali Daniel estava sendo olhado para ocupar um lugar especial. Mas olha como que os inimigos se armaram em volta dele para puxar o seu tapete, derrubá-lo e queriam eliminá-lo da história. E fizeram isso criando um arcabouço legal que podia utilizar para dizer: oh, esse Daniel é uma pessoa que não pode prevalecer no nosso reino, porque ele foi contra ti, ó rei, desobedeceu a tua lei. Então, muitas vezes você pode estar num emaranhado de vida, mas importante não é o fato de estar ou não num emaranhado de situação. O fato é que você seja uma pessoa segundo o coração de Deus e Deus esteja com você dentro da situação para a qual você foi arrastado, às vezes até sem querer, às vezes até sem decidir. Você foi arrastado para um cenário onde você se encontra agora, objeto de um julgamento e que vai fazer você morrer por conta de você ter aberto a sua janela para a banda de Jerusalém e ter feito as suas orações. Olha como que é importante essa passagem. Veja o resto. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhuma lei ou decreto do rei sancionada pode ser mudada. Então eles disseram: agora, rei, o senhor assinou uma lei. O senhor não pode mudar uma lei que o senhor mesmo assinou. Agora não tem outra coisa a fazer senão condenar o Daniel. Não importa onde você esteja, importa que Deus esteja com você. Olha só. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, meus irmãos, chega um momento quando nós só podemos contar com a mão de Deus sobre as nossas vidas, com o poder de Deus sobre as nossas vidas.
E foi o que aconteceu com Daniel. E o Dario, ele estava fazendo algo que ele não queria fazer, mas ele se via na obrigação de fazer por conta do aspecto legal que fora criado para levar o Daniel a essa condenação. Então você vê que coisa interessante, quando ele olha para o Daniel, o que ele diz? Daniel, pode ser que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, venha poder livrar você. Ou seja, ele mesmo percebeu que, humanamente falando, não tinha o que fazer. Humanamente ele não podia fazer nada. Ele só tinha uma chance, que Deus, a quem Daniel servia, fosse presente na vida dele, naquele momento, naquela situação. Então não importa em que situação você esteja, importa que haja um Deus, que é seu Deus, e que intercede por você e que age por você na hora decisiva da sua vida. Portanto, cultivar a comunhão com Deus, independente da circunstância em que a gente se encontre, independente do momento que a gente viva, é importante que Deus seja presente, socorro bem presente nas nossas experiências pessoais. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas horas mais difíceis e mais decisivas. Não importa dentro de que situação você está, dentro de que problema você está, dentro de que crise você está, dentro de que angústia você está, não importa, importa que Deus, o soberano Senhor da criação, esteja presente na sua experiência pessoal. Por isso que o Davi disse assim: eu esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me do fundo do poço e firmou os meus pés sobre a rocha. É importante que em qualquer situação você possa orar ao Senhor, como aquele Senhor que é seu amigo de jornada, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Você ora, você intercede, você clama, e o Senhor resgata daquela situação que lhe envolveu, e ele firma os seus pés sobre a rocha. Aconteceu isso com Daniel. Você quer ver como é que foi? O verso 17. Diz assim: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com a dos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o que Daniel fez? O que o rei fez? Lançou Daniel na cova dos leões e fechou a porta. E disse: lá dentro da cova, Daniel estava à mercê dos leões que ali estavam. Mas o rei tinha dito: pode ver se o teu Deus seja capaz de te livrar. Olha só o que aconteceu na história. Assim, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei estava triste, o rei estava sofrido por conta daquele cenário, mas o Daniel estava dentro da cova, a porta estava fechada, ele estava lá dentro, e era uma cova de leões. Era uma maneira de punir os que não foram fiéis ou leais. E era o que estava acontecendo com Daniel. Veja lá o que vai no verso 19. Ó. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Então o rei passou aquela noite. Pela manhã, ele foi lá na cova dos leões. O que ele foi fazer lá? Veja o que ele foi fazer lá. Então, chegando ele à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões? Então ele vai agora perguntar, na expectativa de que houvesse alguma voz lá de dentro, que pudesse definir que Deus tinha libertado seu servo da força daquela destruição. Amém? E o que acontece no ato seguinte? O rei estava triste.
O rei estava frustrado, mas ele ainda tinha uma esperança. Quem sabe o Deus de Daniel tenha podido agir por ele. Quem sabe o Deus de Daniel tenha se interessado por ele. E ele faz essa pergunta: aconteceria do teu Deus ter podido te livrar? Olha a resposta de Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei Dario, vive eternamente. Verso 22, assim, olha, presta atenção aqui. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Deus agiu na vida do Daniel. Deus colocou os seus anjos ao redor, porque o inimigo estava bramando como um leão, buscando a quem pudesse destruir. Mas o Senhor acampou seus anjos ao redor. E a Bíblia diz que Deus cuidou do Daniel dentro da cova. Você percebeu que Deus não tirou a cova da vida do Daniel? Mas você percebeu que dentro da cova ele deu o livramento? Então tem coisas na vida que não vão sair da sua vida, mas dentro destas coisas o Senhor dará o livramento, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas necessidades. Então não importa onde você está, importa se Deus está com você, onde você está. Se você está num momento difícil, que Deus possa ver na sua vida o que Daniel disse para o rei e para Deus naquele momento. Olha o que Daniel disse. Ele disse assim, ó: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque em mim foi achado o quê? Inocência diante de Deus. Deus não faz as coisas por qualquer um de nós, de qualquer maneira, independente da nossa vida ética ou moral, não. Deus trabalha conosco e trabalha em nós e trabalha a nosso favor, no momento em que Ele vê que no nosso coração está a pureza, está a sinceridade, está a verdade, está a lealdade, da honestidade, da coisa certa. Então Deus ama os seus filhos e luta pelos seus filhos, e os seus filhos devem fazer essa declaração de fé: foi achada em mim inocência diante de Deus, e inocência diante de ti, e diante de Deus e diante de ti eu não tenho cometido delito algum, eu sou uma pessoa pura de coração. Então Deus cuida dos seus filhos, quando os seus filhos cuidam das coisas de Deus. Se nós cuidamos das coisas de Deus, aplicamos na nossa vida a palavra de Deus, somos dedicados ao Evangelho do Senhor, somos aqueles que amam as coisas do Senhor, andam nos caminhos do Senhor, então a Bíblia diz: não importa o que lhe aconteça, se alguém puxou seu tapete, se alguém lhe empurrou, se alguém... não importa, porque importa mais Deus estar com você, porque a sua vitória será celebrada. Veja o passo seguinte, olha lá, verso 23. Então o rei se alegrou, o rei estava triste. Quando a obra de Deus acontece, a gente se alegra. Quando a gente vê a vitória do Senhor, a gente se alegra. E foi ali que o rei se alegrou, porque ele viu. Então ele se alegrou sobremaneira e mandou tirar o Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele crera no seu Deus. Então é a fé que nos sustenta nas horas difíceis. É a fé que nos faz atravessar os vales, os montes, as dificuldades. É a fé que nos faz andar quando tudo parece destruído, ruim ao nosso lado, do nosso lado, na nossa frente, na nossa família, no nosso trabalho. É nesse cenário que a fé vai nos manter, porque o tempo de Deus chega com o livramento que Ele definiu para cada um de nós, naquela situação. Não importa onde você está, não importa a situação ao seu redor,
importa que a sua vida seja de um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Porque é aí que Deus trabalha. E quando Deus trabalha, Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele está no controle, portanto. Aquele Daniel crera no seu Deus. Então vamos encerrar agora aqui o 24. Olha só o que aconteceu. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. O que a gente aprende aí? Por mais astúcia que a gente tenha, por mais que a gente ache que pode fazer isso ou pode fazer aquilo, por mais que a gente ache que pode manipular a lei e fazer a coisa acontecer, se nós estamos fora do propósito de Deus, a nossa paga será pior do que o que a gente fez. Por quê? Porque Deus disse que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se você semeia injustiça, se você semeia coisa errada, se você faz a trapaça, visando alguma coisa, algum ganho, alguma superação, alguma vantagem, saiba mesmo, que tudo isso, a seu tempo, terá o juízo de Deus, e o que é certo será abençoado pelo Senhor, e o que é errado será consequências. Você viu ali as consequências? Quando Deus está no controle, a justiça dele prevalece, o amor dele prevalece, as coisas dele prevalecem. Então, não fique preocupado onde você está, nem em que situação você está, e nem em que momento você está. Creia e acredite. E se Deus está com você, a vitória é certa. Ainda que Deus não tirou a cova da vida de Daniel, mas dentro da cova deu o livramento. Este é o Deus poderoso que está conosco na nossa jornada. E ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vai conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenhamos o cuidado de não nos desviarmos dos seus santos e retos caminhos. Que não escolhamos a estrada larga, mas nos acomodemos à estrada apertada, pois é esta que leva para a vida. E finalmente, vamos lá, verso 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. E olha o verso 26, que lindo que é. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Aquele mesmo rei que fez uma lei para matar o Daniel, fez uma nova lei para exaltar o Deus do Daniel. Deus muda a situação, Deus transforma vidas, Deus transforma cenários, Deus altera as coisas para que a glória dele se manifeste no meio de nós, né? Mais um para terminar aí, ó. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É ele que salva, ele faz sinais, ele faz maravilhas. Ele é o seu Deus, ele é o seu Salvador, ele é o seu guarda de Israel. Ele é que guarda a sua entrada e a sua saída. Acredite, você é um abençoado quando você faz parte do corpo de Cristo, do qual Jesus é cabeça. Pode ser que você esteja passando um momento difícil. Pode ser que você esteja enfrentando uma luta. Mas não deixe de levar em conta
que não importa o lugar que você está, importa que Deus esteja presente na sua experiência pessoal, né? Finalmente diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro, o persa. Não foi vitorioso apenas num reinado, mas nos reinados seguintes. Então Daniel prosperou, onde as pessoas esperavam que ele seria derrotado, onde as pessoas esperavam que ele seria morto, onde as pessoas pensaram que ele deixaria de existir. Pela graça de Deus e pela qualidade de pessoa que tinha um espírito excelente, era correto, era decente, fazia as coisas segundo o coração de Deus, então Deus honrou, Deus abençoou, Deus livrou, Deus deu a ele uma grande vitória. Não importa onde você está, importa que Deus esteja sempre com você. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela história de Daniel, escrita na tua palavra, para nos mostrar que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor se interessa por nós, o Senhor se acampa ao nosso redor e o Senhor nos livra. Ó Deus, te agradecemos pelos muitos livramentos, te agradecemos pela tua presença que nos preserva de coisas ruins. Te agradecemos porque nós podemos fazer menção do nome do Senhor. Nós podemos confiar no Senhor. Obrigado por esse dom da fé. Obrigado por esse cuidado. Toma nas tuas mãos a tua igreja. Toma nas tuas mãos as famílias desta igreja. E faz que nós sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. E qualquer que seja a nossa trajetória, que o Senhor sempre esteja conosco durante todos os dias das nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e todas as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, desde agora e para todos sempre. Amém.